Deixa eu só. Vamos lá. De tudo não falo. Não tenciono relatar ao Senhor minha vida em dobrados passos. Servia para quê? É armar o ponto de um fato, para depois lhe pedir um conselho. Por daí, então, careço de que o Senhor escute bem essas passagens. Da vida de Riobaldo, o jagunço. Narrei miúdo, desse dia, dessa noite, que dela nunca posso achar esquecimento. O jagunço Riobaldo. Fui eu? Fui e não fui. Não fui, porque não sou, não quero ser. Deus esteja. E dizendo vou. No mais, que quando se alcançou o nosso bom esconder, num boqueirãozinho, já achamos companheiros outros, diversos, vindos de armas e que chegavam separadamente, naquela satisfação de vida salva. Um era o Feijó. Será se tinha avistado o Reinaldo sem perigo? A meio perguntei, por causa que só em Diadorim era que eu pensava. O Feijó, entanto, tinha notado. Diadorim, na retirada, bem conseguido. Depois retrasou por uma cacimba de grota. Estava com sangue numa perna de calça. Para mim, foi nada, arranho à toa. O que me ensobreceu, então Diadorim estava ferido. Aí eu mesmo esbarrei. Beirávamos o riachinho do Gio. Eu quis lavar os pés, que muito me doíam. Acho que, de cansado, estava também com dores redondas de cabeça. Molhei minhas fontes. Cansaço faz tristeza em quem dela carece. De Adorim estivesse ali, somentemente, espaço disso me alegrava. Eu não havia de querer conversar repertório de tiros e combates. Eu queria calado a consequência dele, ao modo que eu nem conhecia bem o estorvo que eu sentia. Pena dos homens que incerto matei, ou do sujeito altão e madrugador. Quem sabe era o pobre do cozinheiro deles. Na primeira mão de hora, varado retombado? Entenho que não. Dó que me dava era do Garanço e o Montes Clarence, quase com um peso, por minha culpa dos dois. Eles eu era quem tinha escolhido para conduzir e depois tudo. Logo esses. O senhor sabe, o senhor segue comigo. Remorso? Por mim, digo e nego. Olhe, légua e outra daqui, vereda abaixo, tigre canguçu estragou e arruinou a perna do Cisino Ló, um que foi desse rio de São Francisco, foguista de vapor. Depois cá herdou uns alqueires. Comprou-se para ele, então, uma boa perna de pau. Mas, assim, talvez por se ter sacolejado um pouco do juízo, ele nunca mais quer sair de casa, nem se levanta quase do catre. Vive repetindo e dizendo: ai, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Todo mundo ri. E isso é remorso? Desgraça amando era que eu cumpria, aso de que tivesse perdido alguma coisa, porque dó de amizade é num sofrerzinho simples, e o meu não era. E cheguei no cansação velho, chamado também o Gio, dito. Lá, com pouco, a gente era 12. Os alguns faltavam, dos que eram para se reunir ali, mas de certo ainda vinham vir. Num ponto me agradei. Então, em guerra, quase não se morre? E mesmo nas más horas é que vem bom consolo. Para o Gio tinha tocado, de antevéspera, o brás. Nessa antecedência, em 2 jumentos, ele tinha trazido mantimento de feijão e arroz, e toucinho para torresmos, e pratos e panela, se cozinhou um jantar. Tanto que comi, deitei, dormi empado. Que caso que eu carecia de pensar que não fosse que na morte do Garanço e do Montes Clarence eu não devia nenhum dolo, e que de Adorim ia chegar a vir também.
aonde estávamos. Mais tardar no romper da aurora, dormi. Mas daí a logo acordei, mão no rifle, como se vez fosse. E não havia a coisa nenhuma, nem vulto nem barulho. Os outros no estar, pesados no sono, cada um em seu recanto, estufando suas redes penduradas de árvore em árvore. Só vi um, o Joey Bexiguento, sobrechamado o Alpercatas. Esse era homem de estranhez em muitos seus costumes, conforme se dizia e era notado. Joey Bexiguento parecia não estar querendo ir dormir. Tinha ficado na beira do fogo, remexendo as brasas. Num fusco em vermelho, dava para a cara dele se divulgar. E ele pitava. Meigo, meigo repus o rifle, virei para o outro lado. Adormecer pude, mas com outros minutos tornei naquele mau susto de acordar. Isso aconteceu 3 vezes, reformadas. Joey Bexiguento reparou em meu dessossego, veio para o pé de minha rede, sentou no chão. Horas destas, tem galo já cantando noutros lugares, ele falou. Não sei se dei alguma resposta. Agora eu estava cismado. Passo. Quem quiser pegar? Vou pegar aqui, então. Tava com saudades. Ou se fosse que algum perigo se produzia por ali, e eu colhi o aviso, não que com muitos dose disso sucedesse, eu sabia, tinha ouvido falar, jagunços que pegam esse condão, adivinham o invento de qualquer sobrevir, por isso, em boa hora escapam. O Hermógenes, João Goianhá, mais do que todos, era atreito, e esses palpites de fino ar, coraçãoados, atual isso comigo? Que os bebelos rodeavam para ali, quem sabe perto já rastejavam. Zé Bebelo mandava neles. Em todos os momentos, em Zé Bebelo sempre pensei, e em como a vida é cheia de passagens emendadas. Eu, na Anhambá, ensinando lição a ele, ditado e leitura, as contas de juros. Depois, de noite, na sala grande, na mesa grande, se comia canjica temperada com leite, queijo, coco da Bahia, amendoim, açúcar, canela e manteiga de vaca. Fofo, fácil e em prazo, Siobaldo. Acabar, para uma vez, com essa cambada canalha de jagunços. Ele referia com rompante e festa no dizer, bebendo seu coité de chá de congonha, que de tão quente pelava. Então, agora era eu também. Zé Bebelo vinha de lá, comandando armas de esquadrões, e o que ele tinha jurado naquela ocasião ficava sendo também de acabar comigo, com minha vida. Mas eu prezava Zé Bebelo, minha simpatia é uma só, dada definitiva às altas. Sempre fui assim. Sendo que não fosse ele em sua pessoa, se ele no meio não estivesse, tudo tinha outra ordem. Eu podia pôr meu afinco, o farto destravado, no querer combater. Mas brigar, cruzando morte, com Zé Bebelo, eu vi que era isso que me dava uma repugnância em minha inteligência. Levantei da rede e convidei João Bexiguento para se botar mais lenha no fogo. Ele disse, convém não. Ocasiões assim, convém acender nem vela de cera preta. Enrolei um cigarro. Contei a João o que eu estava sentindo esturdio. Se não era agouramento, e ele me apaziguou. Que anjo aviso não vinha desse jeito. Antes era uma certeza que minava fininha, de dentro da ideia da gente, sem razoado nem discussão. O que eu purgava era ranço nervoso, sobra da esquentação curtida nas horas de tiroteio. Comigo assim, depois de cada forte fogo, me dá esse porém.
É uma coceira na mente, comparando mal. Faz regular uns 6 anos que estou na jagunçagem. Medo de guerra não conheço. Mas, na noite, passado cada fogo, não me livro disso. Essa desinquietação me vem. Pela causa, me disse, era que ele não vencia dormir nem um pisco naquela comprida noite, e nem experimentava. João Bexiguento achava que não tinha mais substância para ser jagunço. De uns meses, disse, andava padecendo de saúde. Eri se pelava e asmava. Cedo aprendi a viver sozinho. Para o Riachão. Vou, derrubo lá um bom mato. Era o projeto em tal que ele formava vez em quando. Trabalhar de amassar as mãos. Que isso é que sertanejo pode, mesmo na barra da velhice. Você era amigo do Garanço, João? Em Mans perguntei. Assim o dito pela rama. Que foi com ele? Deu o fim? Mesmo? Legal? Acho que esse sempre se esteve meio caipora. Ele mesmo sabia que era. Ainda ouvindo as palavras, conheci que tinha perguntado pelo Garanço, só para depois perguntar por Diadorim. Digo, o Reinaldo. Mas outra coragem não tive. Faltou razão para mim, que desconversei. Caipora se cura, João. Você sabe rezas fortes? Por aí devo que indaguei. Bobeia minha é assunto. Aqui cujo se caipora não curasse, todo o mundo dela tem, nos tempos. Ele me repositou. Mas desses em salmos quis aprender não. Memória que Deus me deu, não foi para palavrear avesso nele, com feitas ofensas. Passo. Eu vou ler. Pecados, vagâncias de pecados. Mas a gente estava com Deus. Jagunço podia. Jagunço, criatura paga para crimes, impondo o sofrer no quieto aruado dos outros, matando e roupilhando. Que podia? Esmo disse, queria, por pura toleima, que sensata resposta podia me azentar o joé. Broeiro, peludo do riachão, do Jequitinhonha. Que podia? A gente, nós, assim, jagunços, se estava em permissão de fé para esperar de Deus perdão de proteção. Perguntei, quente. Uai, nós vive? Foi o respondido que ele me deu. Mas eu não quis aquilo. Não aceitei. Questionei com ele, duvidando, rejeitando, porque eu estava sem sono, sem sede, sem fome, sem querer nenhum, sem paciência de estimar um bom companheiro. Nem o ouro do corpo eu não quisesse. Aquela hora não merecia. Brancura rosada de uma moça, depois do antes do lua de mel. Discuti alto. Que estava com sua rede ali próximo, de certo acordou com meu vozeio e xingou. Baixei, mas fui ponteando opostos, que isso foi o que sempre me incomodou. O senhor sabe, eu careço de que o bom seja bom e o ruim, ruim. Que de um lado esteja o preto e do outro o branco. Que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. Quero os todos pastos demarcados. Como é que posso com este mundo? A vida é ingrata no macio de si, mas traz a esperança, mesmo no meio do fel do desespero. Ao que este mundo é muito misturado. Mas Joy Bexiguento não se importava. Duro homem jagunço, como ele no cerno era. A ideia dele era curta, não variava.
nasci aqui. Meu pai me deu minha sina. Vivo, jagunceiro. Ele falasse, tudo poitava simples. Então, eu pensei, por que era que eu também não podia ser assim, como Jói? Por quê? Veja o Senhor o que eu vi. Para o Jói bexinguento, no sentido da natureza dele, não reinava mistura nenhuma neste mundo. As coisas eram bem divididas, separadas. Meu Deus, meu demo, foi o respondido por ele. Deus a gente respeita, do demônio se ex-conjura e aparta. Quem é que pode divulgar o corisco de raio do borrô da chuva, no grosso das nuvens altas? E por aí, eu mesmo, mais acalmado, me ri. Ele era engraçado. Naquele tempo, também, eu não tinha tanto o estrito e precisão nestes assuntos. E o Jói contava casos. Contou. Caso que se passou no sertão Jequitinho, no arraial do São João Leão, perto da terra dele. Jói, caso de Maria Mutema e do Padre Ponte. Naquele lugar existia uma mulher, por nome de Maria Mutema, pessoa igual às outras, sem nenhuma diversidade. Uma noite, o marido dela morreu. Amanheceu morto de madrugada. Maria Mutema chamou por socorro. Reuniu todos os mais vizinhos. O arraial era pequeno. Todos vieram certificar. Sinal nenhum não se viu. E ele tinha estado nos dias antes em saúde apreciável. Por isso, se diz que só de acesso do coração era que podia ter querido morrer. E naquela tarde mesmo, do dia dessa manhã, o marido foi bem enterrado. Maria Mutema era uma senhora vivida, mulher em preceito sertanejo. Se sentiu, foi em si. Se sofreu, foi muito, não disse. Guardou a dor sem demonstração. Mas isso lá é regra. Entre gente que se diga, pelo visto, a ninguém chamou a atenção. O que deu em nota foi outra coisa. Foi a religião da Mutema, que daí pegou aí a igreja todo santo dia. Afora que, de 3 em 3, agora se confessava. Dera em carola, se dizia, só constante na salvação de sua alma. Ela sempre de preto, conforme os costumes, mulher que não ria, esse lenho seco, e, estando na igreja, não tirava os olhos do padre. O padre Ponte, era um sacerdote bom homem, de meia idade, meio gordo, muito descansado nos modos e de todos bem estimado. Sem desrespeito, só por verdade no dizer, uma pecha ele tinha. Ele relaxava. Gerara 3 filhos, com uma mulher, simplória e sacudida, que governava a casa e cozinhava para ele. E também acudia pelo nome de Maria, dita por aceita alcunha de Maria do Padre. Mas não vá maldar o Senhor maior escândalo nessa situação. Com a ignorância dos tempos, antigamente, essas coisas podiam. Todo mundo achava trivial. Os filhos, bem criados e bonitinhos, eram os meninos de Maria do Padre. E em tudo mais, o Padre Ponto era um vigário de mão cheia, cumpridor e caridoso, pregando com muita virtude seu sermão e atendendo em qualquer hora do dia ou da noite, para levar aos roceiros o conforto da santa hóstia do Senhor ou dos santos olhos. Passo.
Posso pregar? Pode. Vamos lá. Mas o que logo se soube, e disso se falou, era em duas partes, que a Maria Mutema tivesse tantos pecados para de 3 em 3 dias necessitar de penitência de coração e boca, e que o padre Ponte, visível, tirasse desgosto de prestar a ela pai ouvido naquele sacramento, que entre dois, só dois, se passa e tem de ser por ferro de tanto segredo resguardado. Contavam mesmo que das primeiras vezes o povo percebia que o padre ralhava com ela, terrível, no confessionário. Mas a Maria Mutema se desajoelhava de lá, de olhos baixos, com tanta humildade serena que uma santa padecedora mais parecia. Daí, aos 3 dias, retornava. E se viu bem que Padre Ponte todas as vezes fazia uma cara de verdadeiro sofrimento e temor, no ter de ir a Junjo escutar a Mutema. Ia porque confissão clamada não se nega, mas ia a poder de ser padre e não de ser só homem, como nós. E daí mais que, passando o tempo, como se diz, no decorrido, Padre Ponte foi adoecido ficando, de doença para morrer, se viu logo. De dia em dia, ele emagrecia, amofinava um modo, tinha dores e, enfim, encaveirou, de uma cor amarela de palha de milho velho. Dava pena. Morreu triste. E desde por diante, mesmo quando veio outro padre para o São João Leão, aquela mulher, Maria Mutema, nunca mais voltou na igreja, nem por rezar, nem por entrar. Coisas que são. E ela, dado que viúva soturna assim, que não se cedia em conversas, ninguém não alcançou de saber por que lei ela procedia e pensava. Por fim, no porém, passados anos, foi tempo de missão e chegaram no arraial os missionários. Esses eram 2 padres estrangeiros, para fortes e de caras coradas, bradando sermão forte, com forte voz, com fé braba. De manhã à noite, durado de 3 dias, eles estavam sempre na igreja, pregando, confessando, tirando rezas e aconselhando, com entusiasmados exemplos que enfileiravam o povo no bom rumo. A religião deles era limpada e enérgica, com tanta saúde como virtude. E com eles não se brincava, pois tinham de Deus algum encoberto poder, conforme o Senhor vai ver, por minha continuação. Só que no arraial foi graçando aquela boa bem-aventurança. Aconteceu foi no derradeiro dia, isto é, véspera, pois no seguinte, que dava em domingo, ia ser festa de comunhão geral e glória santa. E foi de noite, acabada a bênção, quando um dos missionários subiu no púlpito para a prédica e tascava de começar de joelhos, rezando a Salve Rainha. E foi nessa hora que a Maria Mutema entrou. Fazia tanto tempo que não comparecia em igreja. Por que foi então que deu de vir? Mas aquele missionário governava com luzes outras. Maria Mutema veio entrando e ele esbarrou. Todo mundo levou um susto, porque a Salve Rainha é oração que não se pode partir em meio. E desde que de joelhos começada, tem de ter suas palavras seguidas até o fim. Mas o missionário retomou a frase ação, só que com a voz demudada. Isso se viu. E mal no amém, ele se levantou. Cresceu na beira do púlpito, em braça vermelho, debruçado, deu um soco no pau do peitoril, parecia um touro-tigre, e foi de grito. A pessoa que por derradeiro entrou tem de sair. Há para fora já essa mulher. Todos, no estarrecente, caçavam de ver a Maria Mutema. Que saia com seus maus segredos em nome de Jesus e da cruz. Se ainda for capaz de um arrependimento, então pode ir me esperar, agora mesmo que vou ouvir sua confissão. Mas confissão ela tem de fazer na porta do cemitério, que vai me esperar lá na porta do cemitério, onde estão 2 defuntos enterrados. Isso o missionário comandou. E os que estavam dentro da igreja sentiram o rojo dos exércitos de Deus que lavoram em fundura e sumidade. Horror deu. Mulheres soltaram gritos e meninos, outras despencavam no chão. Ninguém ficou sem se ajoelhar.
Muitos daquela gente choravam. Passo. E Maria Mutema, sozinha em pé, torta, magra, de preto, deu um gemido de lágrimas e exclamação, berro de corpo que faca estraçalha. Pediu perdão, perdão forte, perdão de fogo, que da dura bondade de Deus baixasse nela, em dores de urgência, antes de qualquer hora de nossa morte. E rompeu fala, por entre prantos, ali mesmo, a fim de perdão de todos também, se confessava. Confissão edital, consoantemente para tremer exemplo, raio em pesadelo de quem ouvia, público que rasgava gastura, como porque avessava a ordem das coisas e o quieto comum do viver transtornava. Ao que ela, onça monstra, tinha matado o marido, e que ela era cobra, bicho imundo, sobrado do podre de todos os estercos, que tinha matado o marido, aquela noite, sem motivo nenhum, sem malfeito dele nenhum, causa nenhuma, porque nem sabia. Matou, enquanto ele estava dormindo. Assim, despejou no buraquinho do ouvido dele, por um funil, um terrível escorrer de chumbo derretido. O marido passou, lá o que diz, do oco para o ocão, do sono para a morte. E lesão no buraco do ouvido dele, ninguém não foi ver, não se notou. E depois, por enjoar do padre Ponte, também sem ter queixa nem razão, amargável mentiu no confessionário. Disse e afirmou que tinha matado o marido por causa dele, padre Ponte, porque dele gostava em fogo de amores e queria ser concubina Amásia. Tudo era mentira. Ela não queria nem gostava. Mas, com ver o padre em justa zanga, ela disso tomou gosto, e era um prazer de cão que aumentava de cada vez, pelo que ele não estava em poder de se defender de modo nenhum. Era um homem manso, pobre, coitado, e padre. Todo o tempo ela vinha em igreja, confirmava o falso, mas declarava edificar o mal. E daí, até que o padre Ponte de desgosto adoeceu e morreu em desespero, calado. Tudo crime, e ela tinha feito. E agora implorava o perdão de Deus aos uivos, se esguedelhando, torcendo as mãos. Depois as mãos no alto ela levantava. Mas o missionário, no púlpito, entoou grande o bendito louvado seja. E enquanto cantando mesmo, fazia os gestos para as mulheres todas saírem da igreja, deixando lá só os homens, porque a derradeira pregação de cada noite era mesmo sempre para os ouvintes senhores homens, como conforme. E no outro dia, domingo do Senhor, o arraial ilustrado com arcos e cordas de bandeirolas e espouco de festa, foguetes muitos, missa cantada, procissão, mas todo mundo só pensava naquilo. Maria Mutema, recolhida provisória, presa na casa de escola, não comia, não sossegava, sempre de joelhos, clamando seu remorso, pedia perdão e castigo, e que todos viessem para cuspir em sua cara e dar bordoadas. Que ela, exclamava, tudo isso merecia. No meio tempo, desenterraram da cova os ossos do marido. Se conta que a gente sacolejava a caveira e a bola de chumbo sacudia lá dentro, até tinia. Tanto por obra de Maria Mutema, mas ela ficou no São João Leão ainda por mais de semana. Os missionários tinham ido embora. Veio autoridade, delegado e praças. Levaram a Mutema para a culpa e júri, na cadeia de Araçuaí. Só que nos dias em que ainda esteve, o povo perdoou. Vinham dar a ela palavras de consolo e juntos rezarem. Trouxeram a Maria do Padre e os meninos da Maria do Padre, para perdoarem também, tantos surtos produziam bem-estar e edificação. Mesmo pela arrependida humildade que ela principiou, em tão pronunciado sofrer, alguns diziam que Maria Mutema estava ficando santa. E foi isso que Joey Bexinguento a mim contou.
e que, de certo modo, me divagasse. Mas foi ele acabar de contar e escutamos o assovio combinado dos nossos. E demos resposta. Era um que chegava, o PASP, se aparecendo macio dos escuros com a alpercata sem barulho e o rifle em bandoleira. Ele tinha formado para a esparrela com Titão Passos. Agora vinha trazer notícia dos dele, seguidos para se ajuntarem no covo do Capão e pedir ordens. Rio de homem, esse PASP, que não temia nem se cansava. Contou que aquilo que era para estratagemas deu foi por água abaixo, porque os bebelos tinham botado expiação ou tomado faro. Assim, o inimigo contornando, em vez de vir simples e tochando resposta antes de pergunta, fogo feio. 2 mortos, dos Titão Passos, companheiros bons, mas 3 muito feridos. Guerra tinha disso também. Passo. Ah, e Zé Bebelo mesmo estava lá, no comando daqueles, em sua dita pessoa. Perguntei. De certo que estava. Acujo. O PASP falou e pediu logo quem tivesse um golinho de cachaça. Devo, então, que perguntei por Diadorim, puro por perguntar, sem esperanças de informação. E mesmo mais notícias eu ainda tinha o receio de ouvir. Serviço que me foi, o PASP me respondeu. Vi, esse por mim passou, até me deu um recado. Uai, e para você mesmo, vai dizer por mim ao Riobaldo Tatarana que eu tenho que fazer ao que vou por dias poucos. Com breve estou de volta. Foi o que falou. Assim passou a cavalo onde terá sido que a arrumou montada. De certo conseguiu algum animal dos bebelos, mesmo que restou no meio de tiroteio. Ouvi e não criei. Ele, de Adorim? Aonde ia? Sem mim, então. Não podia ser ele, fora de norma. E ao PASP, reperguntei, pedindo o exato. Era, mas não seria. Então que ele estivesse ferido numa perna? O que nem não, nem sim, mais pelo não que pelo sim. O PASP completou. Não tinha reparado no relance do tempo. Só viu que o arreio era um socadinho, mas pronto de si, arriscando com todas as ferraduras, morzelo andrino. Ai, ai, oi, espécie de dor em meus cantos. O senhor sabe. Agora eu pateteava. Que era ser fiel? De onde estava o amigo? Diadorim, na pior hora, tinha desertado de minha companhia. Às certas, fugida, ele tinha ido para perto de Joca Ramiro. Ah, ele, que de tudo sabia, em tudo agora sim, de tensão me largava, lá sem uma palavra própria da boca, sem um abraço, sabendo que eu tinha vindo para Jagunço só mesmo por conta da amizade. Acho que me escabrei. De sorte que tantos pensamentos tive, de uma viragem que senti foi esfriar as pontas do corpo e me vir o peso de um sono enorme, sono de doença, de malaventurança, que dormi tão morto, sem estatuto, que de manhã cedo, por me acordarem, tiveram de molhar com a água meus pés e minha cabeça. Foi assim. Passo. Vou reduzir o contar, o vão que os outros dias para mim foram enquanto.
desde que da rede levantei com aquele peso anoitecido, amanhecido nos olhos. Tempo de minha vazante. Ao ver como veja, tem sofrimento legal padecido, e mordido e remordido sofrimento, assim do mesmo que ter roubo sucedido e roubo roubado. Me entende? Dias que marquei, foram 11. Certo que a guerra ia indo. Demos um tiroteio mediano, uma escaramucinha e um meio combate. Que isso merece que se conte? Miúdo e miúdo, caso o senhor quiser, dou descrição, mas não anuncio o valor. Vida e guerra é o que é, esses tontos movimentos, só o contrário do que sim não seja. Mas para mim o que vale é o que está por baixo ou por cima, o que parece longe está perto, ou o que está perto e parece longe. Conto ao senhor é o que eu sei e o senhor não sabe. Mas principal quero contar é que eu não sei se sei e que pode ser que o senhor saiba. Agora o senhor exigindo, querendo, está aqui que eu sirvo forte narração. Dou tampante e o que for, de 30 combates. Tenho lembrança, pelo tempo durado de cada fogo, se é capaz até do cálculo da quantidade de balas. Contar? Do que se aguentou de arvoados tiros e a gente atirando a truz no meio de pobre roça alheia, canavial cortante, eito de verde feliz ou palhada de milho morto que se pisava e quebrava. De vez que rifle trauteava tanto e eram os estalos passando, repassando, que vai se aconchava a mão em orelha, sem saber por quê, feito uma esperança de se conseguir milagre de algum barulhinho de verso outro, qualquer, que aquele não fosse na ensurdecência. E quando o toró de chuva deu bomba, desmanchando a função de briga e empapando todos, ensolvando as armas. De se olhar em frente o morro sem desconfiança e, de repente, do nu do morro despejarem descarga. De um entrar em poço atravessando e mesmo com água quase até pelos peitos, ter de se virar em direção e desfechar. De como no prazo de uma hora só, careci de ir me vendo escorando rifle e alvejando, em quentes, em beira de mato e campo, em virada de espigão, descendo e subindo o ramal de ladeirinhas pequenas e atrás de cerca, debaixo de coxo, trepando em jatobá e pequizeiro, deitando no azul de uma laje grande e rolando no bagaço doce de cana e rebentando por dentro de uma casa. E de companheiro em sopas de sangue, mais sujeira de suas tripas, lá dele, se abraçando com a gente, demandando da dor para morrer só mesmo, seja que amaldiçoando em lei toda mãe e todo pai. E como quando no refervo, combatendo no dano da mormaceira, a raiva de fúria de repente igualava todos, nos mesmos urros e urros, uns e uns, contras e contrários. Chega-se queira combinar de botar fora as armas de fogo, para o aproximaço de se havir em mãos as duras brancas, para se oferecer fim, oferecer faca. Isso é isto, sob egidão. O senhor mais queria saber? Não, eu sabia que não. Menos mortandades. Aprecio uns assim feito o senhor, homem sagaz, solerte. Vir voltemos. Aqueles dias eu empurrei, mudando em raiva falsa, a falta que a de Adorim me fazia. Aí curti amargos. Por me ver casca em chão, que é o figurado de desprezo e mais tudo o que em ocasiões dessas se sente, conforme o senhor de certo conhece e sabe. Mas o pior era o que eu mesmo mais sentia, feito se do íntimo meu tivessem tirado o esteio-mor, pé de casa. E conforme sempre se dá, segundo se está assim em calibre de cão, e mal-querente, repuxei as ideias. Me alembrei do que tinha soprado em intriga o Antenor, e dei razão à cisma dele. Quem sabe mesmo Joca Ramiro estava no propósito de deixar a gente se acabar ali, na má guerra em sertão plano? Então de Adorim disso sabia, estava no enredo, agora tinha ido para junto de Joca Ramiro, que era a única pessoa que ele bastantemente prezava? Fiquei em mim desiludido, caí numa lazeira,
me cuspi 3 vezes forte no chão. Mas cuspi 3 vezes forte no chão, e risquei de mim de Adorim. Homem como eu não é todo capaz de guardar a parte do amor, em desde que recebe muitas ofensas de desdém. Só que depois o que há é a alma assim meio adoecida. Digo, fiquei laso, me veio de pensar em falar com o Antenor, não fiz. Dúvidas dessas eu não ia repartir com estranhas pessoas. E não gostei nunca de homem trujão, com esses que não começo conversa, não iu e não chio. Tanto que o mesmo foi o Hermógenes que um dia me chamou, veio caçoando. E valente tu é, Tatarana, gosto dessa sua bizarrice. Passo. Posso pegar de novo, então? Pode, aí pode, acho que ler o próximo parágrafo, e aí a gente termina. Tá, beleza. Estas ordens, senhor, eu só falei, porque ele, pelo jeito, logo entendi que ia me fazer algum espontâneo obséquio, ou me dar alguma boa notícia. Todo que assim, nessas horinhas, logo muda de modo. Antes, aproveita um tico para falar de cima, jeitoso de dono bom ou de pai que cede. E foi que não errei. O que o Hermógenes queria me prometer era que em breve iam estar acabados aqueles riscos de trabalho e combate, com liquidados os bebelos. E então a gente ficava livre para lidar melhormente, atacando bons lugares, em serviço para chefes políticos. E que nessa ocasião ele queria me escolher para comandar uma parte dos seus, por ser isso de minha rija competência, cabo de turma. Faz mais um, eu pensei que era maior esse parágrafo. Tá. Tanto gabado elogio que não me mudou, não me fez. Descareci, experimentando o homem. Só aproveitei e foi para uma deixa. Joca Ramiro, eu disse, com uma risadinha minha velhaca, que entre dois podia pegar qualquer incerto significado. E me esperei. Mas o Hermógenes se saiu em só dizer, sério, confioso, que Joca Ramiro era malu do capitão. Vero, no real. Sonsice do Hermógenes? Não, senhor. Sei e vi que o sincero. Porque era que todos davam assim tantas honras a Joca Ramiro, esse louvo sereno, condoado? Isso meio me turvava. Mas do Hermógenes, então, me atormentou sempre aquele meu receio que eu carecia de pôr em raiva. Assim, por isso, falei em mim comigo. A ele nego água na boca do pote. A ele nego água na boca do pote. Esconjurar desse jeito, leve me trouxe sossego. Ao que eu carecia. Tanto mesmo que eu não queria ter de pensar naquele Hermógenes. E o pensamento nele sempre me vinha. Ele figurando, eu cativo. Ser que pensava a miúde em ele ser carrasco. Contanto se dizia, senhor de todas as crueldades. No começo aquilo me corroía só os calafrios de horror. A ideia me refugava. Mas há pouco peguei às vezes uma ponta de querer saber como tudo podia ser. Eu imaginava. Digo ao senhor, se o demônio existisse e o senhor visse, o senhor não devia o senhor não devia não convém espiar para esse, nem mi diminuto. Não pode, não deve de. São, se só as coisas se sendo por pretas, e a gente de olhos fechados. Isso aí, gente. São 7:55. Toda quarta é assim, para quem está chegando a primeira vez, toda quarta é assim, a gente não vê passar. Né? Quando viu, já foi. E aí, nessa hora, a gente deixa uma palavra que ficou, pode ser uma palavra do texto ou não, um sentimento que veio, enfim. E quem já está acostumado aqui na roda, quiser começar, também pode tocar o bonde aí, todo mundo vê como é que é.
Mundo é muito misturado. O que mais? Para mim ficou uma palavra, desejo, que é esse desejo de reencontrar Diadorim. Uhum. Para mim foi inquietude de não encontrar Diadorim. Para mim foi rio de homem, que não temia e nem cansava. Ele já tinha usado uma expressão parecida, né, uns dias atrás, para falar de um certo asco que ele sentia, e ele usou o termo pancada de mar. Até a Fran falou sobre ele. E esse rio de homem me chamou a atenção também, ele fazer essa ligação. Para mim, hoje ficou uma frase, né? Não uma palavra. Ficou a frase: quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Então, essa frase foi bem marcante, porque eu sempre ouvia, né, minha avó dizer isso: minha filha, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Então, quando eu vi isso, assim, me veio, né, a lembrança de minha avó, das coisas que ela dizia, que ela falava. Mas essa expressão é mais ou menos para dizer o quê? É a Fran aqui. Aham, sim. Olha, eu, né, naquela época, como criança, eu entendia que é assim, literalmente, quem tem dois tem um, né? Porque se você tem dois, você perde um, fica um. E quem tem um, perde aquele um, não fica nada. Entendeu? Então, eu levava assim ao pé da letra. Tanto assim que até hoje eu sou muito assim, tudo meu é dois. Dois, 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 dois. Só não marido, né? Sim, Fran. Obrigada, Jane. Para mim, vocês vão rir, mas para mim hoje não é uma palavra. Eu estou com uma saudade tão grande, assim, sei lá, do Brasil, sei lá, não sei explicar, que eu fiquei com as comidas. Feijão e arroz, toucinho para torresmos, se fala de canjica. Aí, gente, sei lá, eu sei que a história é outra, mas eu fiquei, fez água na boca. A história é outra, mas tem a gastronomia do Grande Sertão Veredas, né? Aquela paçoca de carne, aquelas coisas todas. E hoje teve, assim, uma riqueza, né? Feijão com... essa canjica, gente, essa canjica me fez salivar. Claro, é que dá a receita inteira, olha, canjica temperada com leite, queijo, coco da Bahia, amendoim, açúcar, canela, manteiga de vaca. Gente, ninguém é de pau, né? Vou te dizer, salivei. Salivei com certeza. E a leitura é sentir, né? A gente vai lendo, vai sentindo, vai lembrando, vai, né? É o olfato, é todos os sentidos, né? Eu fiquei com uma frase, até então eu já conhecia, por ser aforismo de Guimarães: a vida é ingrata no macio de si. Lindo, linda essa frase. Aqui no chat, a Adriana colocou que a palavra dela hoje é gastura. Aí a Mônica, né, falou minhas lutas, medo e amor. E a Flávia, né, diz leitura é sentir, né? E dá até fome, né, Pamela? Colocou aqui. Mas, agora são 8 horas, então... Jorge ia falar alguma coisa, Ed. Ô, Jorge, então fale, Jorge. Pois é, eu fiquei, assim, na imaginação do Guimarães sobre a morte da Maria Mutema, o marido dela, né? Sim. Com a caveira, com a bola de chumbo sacudindo lá dentro. Eu morri de rir com essa frase. Sacudir a caveira e o chumbo. Não, é um barato. Ô, Fran, deixa-me falar só um negocinho, claro. Edgar, que eu sei que tem 8 horas.
Mas, assim, Fran, no texto, né, no livro aí, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, ali, aí no texto, se referiu àquele homem, né, aquele jagunço que já estava velho, doente, né, e que ele, né, não queria mais jagunçar, né, nem da cama levantava, e por aí vai. No texto, que tem o que eu, né, entendi, senti, vivi, vivenciei lá com a minha avó. Mas no texto, eu creio que se referia ao seguinte: ele tinha conseguido viver até ficar velho, né, e sem nem condição de jagunçar mais. Então, para que ele ia continuar com aquilo? Ele parou, porque ele teve uma segunda, ele, no entender, né, e na vivência de jagunço, ele teve uma segunda chance de vida, né? Quer dizer, chegou até aquela idade e não morreu. Então, quem tem duas vidas, no caso dele, duas vidas, né? Quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Então, ele se segurou naquele um, aquela chance que ele teve de ficar vivo até aquele momento, e vamos parar com a jagunçada. Ah, Talvez certíssimo. no texto talvez seja isso. Certíssimo. Certíssimo. Obrigada, Jane. Nada. É isso, gente. Ó, então, como para quem está chegando, então depois esse papo a gente continua lá no grupo de WhatsApp. Com certeza vai rolar receita lá. Tem um monte de coisa anotada aqui. Manda a receita mesmo. Então é isso, gente. Então, um prazer enorme mais uma vez, né, estar aqui com vocês. Então, boa noite. Edgar, Oi. você tem certeza que já são 8 horas? Pois é. Pai. Não, depende. Ô, Francis, aí em Caracas é antes ou depois? Dependendo, a gente vai... Antes. Então, a gente pode ir para antes. Caracas, então. Se fizerem a canjica, envie foto. Ah, tá bom. Então tá bom, gente. Vou fazer uma canjica para você, viu, Fran? Ah, não, não, peraí, Jane, aí não. Vai ter que fazer para todo mundo agora. Tem que mandar para o Ceará. Um beijo, gente. Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Tchau. Tchau, gente. Beijo, tava com saudades. Até quarta. Boa noite para todo mundo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.